Pai do Senhor a todos, irmãos e irmãs do Face. Eu sou o pastor Geraldo, estou aqui mais uma vez para ministrar uma palavra, para também fazer uma oração para todos. Eu estou fazendo o vídeo número 9. Vamos continuar o assunto do vídeo número 8, que é um assunto muito importante e nós devemos continuar para melhor ter entendimento. Antes, porém, quero ler um salmo aqui de Davi, muito importante, para saudar com ele meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus Cristo. Salmo 25. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Como, na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A tua alma pousará no bem, e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará o seu conserto. Glórias a Deus. Vou ler até aqui. Ainda continua até o 22, mas vou ler somente até aqui, porque eu quero chamar a atenção de todos para este versículo 14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará o seu conserto. Então, quando tememos a Deus, ele se achega a nós e passa a revelar o seu conhecimento, a sua sabedoria. Ele vai nos ensinando aos poucos, conforme a nossa humildade. Deus não ensina ao orgulhoso, ele só ensina ao humilde. Amém? Mas a nossa mensagem de hoje, nós vamos continuar do último versículo onde paramos no vídeo 8, que é no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz assim: E como aos homens está ordenado morrer, vindo depois o juízo, e assim também estou, oferecendo-se uma só vez para levar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então eu falei no vídeo anterior o significado deste versículo.
27 e 28, que não é o que muitos pensam, mas sim é completamente ao contrário do que muitos pensam. Este versículo significa o seguinte: diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, significa o quê? Quando o ser humano morre, ele não morre segunda vez, ele permanece vivo. Porque quem morreu é o corpo, foi o corpo que morreu. Nós não somos o corpo, nós somos a nossa alma e o nosso espírito. Então, depois que o homem morre, ele permanece sendo ele mesmo, porque ele é o espírito. Então, muitos, a grande maioria que não tem esse conhecimento espiritual, quando morre tem uma grande surpresa. Porque eles se veem normalmente, como sempre eram, como sempre foram. Continuam com o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, a mesma personalidade, a mesma individualidade. E com isso tem um choque. Quando ele é ignorante espiritualmente, agora quando ele já possui a sabedoria, aí não sofre choque nenhum. Agora, a surpresa maior é para aqueles que pensam que ao morrerem tudo se acaba. E durante a vida toda ficam fazendo todo tipo de maldade, prejudicando o seu próximo, fazendo todo tipo de mal. Então esses têm uma grande surpresa, porque depois da morte eles verem a realidade. E eles verem que eles não se acabaram. Eles verem, então, que eles continuam vivos, continuam a mesma pessoa. E com isso eles ficam tremendamente apavorados. Porque eles se lembram do mal que fizeram na terra e agora estão vendo que nada se acabou. Estão vendo que eles vão ter que se responsabilizar pelo que eles fizeram na terra. Porque aqui diz: e como a homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Depois da morte vem o primeiro juízo. Então é nesse momento que a pessoa vai se deparar, a alma vai se deparar com a realidade. E quando a alma se desprende do corpo, ela vê a realidade, ela percebe a realidade. Porque antes o cérebro impede. O cérebro do homem age como uma tela, impedindo que a nossa consciência perceba a realidade espiritual. Mas a partir do momento que a alma se separa do corpo, a memória fica avivada. A alma se lembra de tudo que fez na vida, todos os erros. Aí começa o remorso pelo mal que fez. Começa o arrependimento. E vai ao julgamento. Para saber o seu lugar. Como eu já falei, a alma ela tem um peso específico, porque os pecados têm um peso. E de acordo com o peso da alma, ela fica em um nível de energia, um nível de vibração de energia. Porque o universo ele possui vários níveis de vibração de energia. Como em torno da Terra. Em torno da Terra existem vários níveis, vários planos de energia. De acordo com o peso específico da alma, ela vai para um determinado lugar. Se ela cometeu muita maldade, muita impiedade, e o peso da alma dela é bastante acentuado, ela vai sofrer uma grande atração da força gravitacional da Terra. Já falei no outro vídeo que
Albert Einstein comprovou que a luz é matéria, ela recebe a atração da gravidade. Assim também são nossos pensamentos, nossos sentimentos. Recebem a atração da força gravitacional. Olha, quando você pega um balão cheio de gás hélio e solta ele sobe e vai embora. Agora, se você enche o balão com o ar atmosférico, que é mais pesado, ele não sobe. Esse mesmo princípio se aplica à alma. Se a alma está densificada pelas ações maléficas, malignas da maldade, ela vai sofrer a atração gravitacional. E conforme o volume dessa negatividade dela, ela pode chegar até ao centro da Terra. Lá no magma da Terra. Ela pode chegar. Já falei também que o grande sábio italiano Dante Alighieri, no livro dele, A Divina Comédia, ele apresenta essa situação de almas que ficam lá presas no centro da Terra, onde é o inferno, onde a luz do sol não penetra. É lá que é a região infernal. Então, depois de morto vem o julgamento, para saber o local o nível onde a alma vai ficar. Para lá pagar os seus pecados. Se ela for uma alma pura, purificada, santificada, ela sobe como o balão. Ela sobe como o balão. Ela fica em níveis altos. Em níveis espirituais altos. Que podem ficar fora da atmosfera da Terra. Tudo isso, a ciência, a física quântica já pode mostrar alguma coisa sobre isso, mas futuramente a física vai comprovar tudo isso que eu estou dizendo. Por quê? Porque as leis da física, elas atuam tanto no mundo material como no mundo espiritual. Então, a ciência vai comprovar tudo que hoje nós sabemos espiritualmente. Porque o Espírito Santo de Deus nos revela. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos dá um dom chamado dom da razão. E é pelo dom da razão que Deus revela a verdade dele. Isso quando nós o tememos, conforme eu li no Salmo 25. Quando tememos a Deus, ele revela a sua sabedoria, o seu segredo. Glórias a Deus. E a humanidade, mais do que nunca, está precisando saber desses segredos. Por que existe muitas pessoas fazendo mal na Terra? Porque são ignorantes espirituais. Porque não estudaram a Bíblia e não leram, não entenderam, e outras pessoas não explicaram. Mas se elas souberem como é a realidade espiritual, elas vão deixar de fazer tanto mal aqui na Terra. Porque elas vão ser responsabilizadas pelo mal que fizeram depois da morte. E vão ter que voltar para corrigir. Já expliquei isso. E agora vamos passar para uma próxima mensagem aqui, que fica no livro de Lucas. É a parábola que Jesus contou sobre o rico e Lázaro. Rico e Lázaro. O rico e o mendigo Lázaro. Nessa parábola nós temos muita coisa para aprender. Deus nos ensina muito aqui. Muitas pessoas acham que as parábolas de Jesus Cristo
são histórias sem fundamento. Não. As parábolas contêm muitas verdades espirituais, muita sabedoria espiritual. Não é invenção, não. São verdadeiras as palavras que Jesus Cristo ensinou através das parábolas. Muitos não levam em consideração as parábolas de Jesus, pensando que é história sem fundamento. Mas não. Elas possuem muita revelação espiritual para nós. Nós devemos levar a sério as mensagens das parábolas. Lucas capítulo 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Ou seja, o homem era muito rico e tinha como satisfazer todos os seus desejos carnais, materiais. Ele vivia para isso, comendo, bebendo, se divertindo em festas, sem nenhuma preocupação. Não tinha preocupação com nada. Nem procurar saber que ele tinha um Deus, que ele tinha um Pai. Porque para ele não precisava de Deus. A riqueza dele se bastava. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, do rico. Ou seja, havia um mendigo, todo ferido, cheio de chagas, faminto e com sede, na porta do rico. E desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e até vinham os cães e lambiam-lhe as chagas. Ou seja, o mendigo estava ali na porta do rico, morrendo de fome, e comia do lixo do rico. O que os empregados iam levar para o lixo, o mendigo comia. Mas nunca aquele rico se preocupou com o mendigo, de cuidar, proteger, ajudar, fazer o bem para ele. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o regaço de Abraão. Ou seja, o mendigo morreu e os anjos imediatamente vieram buscar a alma dele e levou para o espiritual divino onde Abraão se encontra. Porque, devido ao grande sofrimento dele, ele buscava a Deus. No sofrimento dele, ele buscava a Deus. Não era como o rico, que, como tinha tudo, não se lembrava de Deus. E morreu também o rico, e foi sepultado. Olha, aqui tem uma grande revelação para nós. O mendigo morreu e talvez não teve nem enterro. Quem que ligava para ele? Talvez não tinha nem parente para se condoer por ele. Talvez não foi nem enterrado. Mas não importa, não importava, porque a alma dele está no céu com Abraão. Não importava que a matéria, o corpo apodrecesse ali pela rua, não importava. O espírito estava no céu com Abraão. Agora veja o que aconteceu com o rico. E morreu também o rico e foi sepultado. O que significa isso? É lógico que ele recebeu um sepultamento à altura da riqueza dele.
um caixão riquíssimo, muitas pessoas acompanhando, muitas pessoas chorando, muitas pessoas falando bem dele, que é o que acontece. Não, por mais que a pessoa seja ruim, sempre alguém está falando bem, está enaltecendo a pessoa. Mas espiritualmente, não foi isso que aconteceu. Sabe o que aconteceu com esse rico? Isso aqui que diz, ó. E morreu também o rico e foi sepultado. Sabe o que aconteceu? A alma dele foi sepultada junto com o corpo. A alma do mendigo foi levada ao céu pelos anjos. Mas a alma dele foi sepultada junto com o corpo. Porque quem vive satisfazendo todos os desejos materiais, todo o desejo da carne, quem vive na glutonaria, satisfazendo todos os apetites, a alma, ela se identifica tanto com o corpo, ela pensa que ela é o corpo, que quando o corpo morre, ela não quer abandonar o corpo. Ela fica ali presa, agarrada ao corpo. Ela fica dentro do caixão junto com o corpo, fica dentro da sepultura junto com o corpo. Só quando o corpo está se desfazendo, apodrecendo, é que ela sai, porque é o jeito de sair. Tamanha é a ignorância espiritual de uma alma dessa. Ela pensa que ela é o corpo. Ela não quer ficar sem o corpo, porque ela se identifica com o corpo. Aumenta o seu sofrimento. Mas depois que o corpo se desmancha, está se desfazendo, aí ela é obrigada a sair. É isso que significa, é isso que aconteceu com esse rico. Ele foi enterrado com o próprio corpo, a alma dele. Depois que ele saiu, aí sim, é levado para o julgamento. E do julgamento ele foi para o inferno. Porque não fez o bem a um mendigo faminto e com sede que ficava na porta dele. Deus colocou aquele mendigo ali para testá-lo. Para ensiná-lo. Versículo 23. E do inferno, erguendo os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu regaço. Ele foi para o inferno. Ele foi julgado e foi para o inferno. E lá do inferno ele via Lázaro com Abraão no céu. Por que do inferno é possível ver o céu? Porque as dimensões espirituais, elas interpenetram todas as outras dimensões. A dimensão espiritual interpenetra a terra, o plano terreno. E, por vezes, o céu e o inferno ocupam o mesmo lugar. Porque a diferença é só na vibração da energia. Mas a energia celestial penetra a matéria. E assim o céu pode ocupar o mesmo lugar que o inferno. Mas sem se tocar. Um Abraão vai dizer para ele, olha, ninguém daí pode passar para cá. Nem ninguém daqui pode passar para aí. Existe um abismo. É uma diferença de vibração de energia que existe entre o céu e o inferno. Mas quem está no inferno vê quem está no céu. Deus permite isso. Então, o mendigo, o rico, a alma do rico no inferno via
o mendigo Lázaro no céu. E clamando ele, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Preste bem atenção. Ele falou que está com sede lá no inferno e atormentado pelas chamas. Olha, quando a alma deixa o corpo, ela fica mais sensível, ela sente mais dor. Ou seja, a chama, o fogo que nós conhecemos aqui na Terra, dói menos do que a chama do inferno. Porque lá a alma está mais sensível, porque ela está sem o corpo. Ela sente mais dor. Por isso que estava sentindo esse tormento e com sede. A alma também sente sede, a alma sente fome. Depois que ela sai do corpo, ela sente sede, ela sente fome. Sente todas as sensações que sentia quando estava no corpo. É isso que a pessoa precisa saber. Que se morrer no pecado, se for para o inferno, vão sentir tudo que sentiu na terra. Fome e sede e dor. Quando eu vou ministrar alguma palavra, exortar algum ateu, algum descrente, eu proponho a eles fazer o teste da chama da vela. Como é o teste da chama da vela? Eu acendo uma vela e peço para ele colocar o dedo na chama. Coloca o seu dedo na chama dessa vela. Alguns até aproximam o dedo, mas sente o calor, tira. Lógico, ele não é doido. Ele não vai queimar o seu dedo. Mas eu explico o que isso significa. Eu digo, meu amigo, meu irmão, hoje você tem esse livre-arbítrio de não colocar o seu dedo na chama da vela. Hoje você pode evitar e não se queimar. Porque Deus lhe dá o livre-arbítrio. Mas se você não crê em Cristo e não aceitá-lo como seu Senhor, seu Salvador, você vai para o inferno. E no inferno você não vai ter livre-arbítrio. Ninguém vai lhe lançar no fogo. Você mesmo vai lhe lançar no fogo. Você não vai ter mais o direito. Hoje você tem o direito de retirar o seu dedo da chama da vela. Mas depois da morte, cheio de pecado, foi julgado, vai para o inferno, não tem mais o direito, não tem livre-arbítrio mais. Não tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio é agora. Deus deu livre-arbítrio ao homem para escolher a Deus e não ao diabo. Glórias a Deus. Então, ele falou que estava com sede e atormentado pela chama. Estava sentindo tudo que ele sentia aqui na terra. Sede, fome, calor e o fogo da chama no interior da terra. Porque no interior da terra é fogo. Glórias a Deus. E é real. O inferno é real. O inferno é como aqui o chão que a gente pisa. Ele é real. As chamas são reais. E disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Então, no mundo espiritual, os valores são invertidos.
Quem só busca satisfazer os desejos emocionais, carnais, físicos aqui na Terra, e não busca atender aos anseios da alma, do espírito, não procura atender o apelo de Deus, lá no inferno vai ficar na pior situação. Agora, aqueles que aqui na Terra se sacrificam, sofrem por fazer o bem e para fazer o bem, lá no céu vão receber a recompensa. Porque vão para nível superior, o nível da existência. Olha, a visão que Jacó teve de uma escada que ligava o céu à terra, essas escadas, esses níveis, esses degraus representam os planos espirituais que existem em torno da terra, onde as almas ficam de acordo com a luz que ela recebe de Deus. Cada vez que eu aprendo algo de Deus, eu estou recebendo a luz de Deus. Quando eu aprendo algo que o Evangelho me revela, eu estou recebendo a luz de Deus. E essa luz vai elevar o meu espírito, quando eu me desprender do corpo. É simples. Deus é tão sábio que Ele faz tudo simples. O homem que complica. Se o homem seguir o que Deus colocou na Bíblia, ele vai ser feliz aqui na terra e no mundo divino quando ele partir da terra. Porque Deus colocou tudo que ele precisa para a felicidade dele aqui na Sagrada Escritura. É só aprender. Glórias a Deus. Então, o mendigo sofreu bastante na terra. E lá no céu agora está sendo consolado. Enquanto o rico só buscava satisfazer o seu ego, o seu desejo, está sofrendo. E, versículo 26, e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Então, quem está no céu não pode passar para o inferno, quem está no inferno pode passar para o céu. Existe uma separação, um abismo, devido às frequências, às vibrações. Uma energia não pode ficar no mesmo plano da outra. São vibrações diferentes. Tudo no universo é energia, tudo no universo é vibração. Tudo funciona em termos de energia e de vibração. E essa energia e vibração é eletricidade e eletromagnetismo. Tudo é eletricidade, tudo é eletromagnetismo. É assim que o espírito age sobre o corpo. Quando nós temos vontade de fazer algo, a vontade vem do espírito. É uma força eletromagnética que atravessa pela nossa mente e chega no nosso corpo. No nosso corpo induz, se eu desejar erguer esse grafite aqui, a minha vontade mandou erguer esse grafite, o meu espírito enviou uma corrente eletromagnética que atravessa a minha mente, chega no meu cérebro. No meu cérebro, essa força que vem do espírito induz uma corrente elétrica que movimenta o meu sistema nervoso, movimenta o meu músculo, e eu ergo.
Então, quando nós estudamos as coisas espirituais pela ciência que nós já conhecemos, nós já sabemos, nós compreendemos muita coisa. Compreendemos o que Deus ensina sobre o céu e sobre o inferno. Glória a Deus. E disse ele, a alma do rico disse a Abraão: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, para que não venham também a este lugar de tormento. Glórias a Deus. Olha, na terra o rico não se preocupava nem com o mendigo faminto na porta dele. Agora, lá no inferno, ele está se preocupando já com a salvação dos irmãos que ficaram na terra. Ele pediu para Abraão enviar alguém que fosse na terra dar um testemunho de que o inferno existe, para que os irmãos dele não fossem para lá. Ou seja, ele, a alma do rico, estava se tornando uma alma boa por causa do sofrimento do inferno. Já estava se preocupando com a salvação dos irmãos. Isso é muito significativo. É muito importante. Porque o inferno, ele também transforma. Assim que ele já começou a se preocupar com o bem-estar, com a salvação dos irmãos, já queria que Abraão enviasse alguém para testemunhar, ou seja, evangelizar, falar da realidade da vida espiritual. Assim como ele já estava sentindo esse sentimento nele, logo, ele ia chegar ao arrependimento. E iria começar a clamar a Deus o perdão. E se isso acontecesse, Deus o perdoaria e retiraria do inferno. Porque o inferno é para isso. Se o homem vai para o inferno e lá se arrepende, Deus o tira. Porque os homens não são demônios. Os demônios, a casa deles, a natureza deles é o inferno. Eles estão lá, de lá nunca vão sair. Mas o homem não. O homem comete um pecado, erra na terra, vai para o inferno. Mas se arrepender, Deus tira ele do inferno. Não foi isso que nós aprendemos no livro de Jonas? Jonas errou, desobedeceu, mas foi tragado por um grande peixe. Ele viu a morte de perto. Ele teve certeza da morte dele e se arrependeu. Lá do ventre do abismo, ele mesmo diz, ele clamou a Deus. E ele disse que Deus o ouviu. E fez o grande peixe vomitar na terra. Aí ele obedeceu a Deus, foi cumprir a missão dele. Foi pregar aos ninivitas, lá na Síria. E todo o povo se arrependeu. Assim também esse homem rico. Ele já está melhorando lá, já está se preocupando com a salvação dos irmãos. Nesta passagem não fala, não chega a falar, mas com certeza ele chegou ao arrependimento. Aqui ele está clamando a Abraão por misericórdia. Mas quando ele se arrependesse, ele ia clamar a Deus. Nós só devemos clamar a Deus. Não devemos clamar a Abraão, nem a santo nenhum. A Deus. Então, ele aqui está no arrependimento. Está no caminho do arrependimento. Já está pensando o bem, fazer o bem para os irmãos dele.
com que ele nunca se preocupou na terra. Mas lá no inferno, ele já está se preocupando. Isso aqui é muito significativo para nós. Vou ler de novo. Porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, para que não venham também a este lugar de tormento. Ele não queria que os irmãos dele passassem pelo que ele estava passando. O que é isso? É amor. É zelo, é cuidado, é preocupação. Por enquanto, ele não está se preocupando com ele mesmo, mas está se preocupando com os irmãos dele. Mas daí para frente, este sentimento iria lhe levar ao arrependimento e ao clamor a Deus. Com certeza. Porque essa história que Jesus contou, com certeza é uma história verdadeira. Com certeza esse rico teve a salvação dele. Com certeza. Porque aqui ele está no caminho certo. Deus está o levando ao caminho certo. E disse-lhe a Abraão que eles vejam, que eles escutem a Moisés e os profetas. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Abraão disse, olha, os teus irmãos, eles têm a Bíblia, eles têm lá o Antigo Testamento, o Pentateuco, ele tem os livros de Moisés e dos profetas. Então, que eles escutem Moisés, escutem os profetas. Então, esse conselho é para nós também. Nós devemos ler a Sagrada Escritura e ouvir o que Moisés ensinou. Ouvir o que os profetas ensinaram. Porque o que eles ensinaram, Jesus Cristo resumiu nos Evangelhos. Porque os ensinamentos de Moisés e dos profetas apontavam para o ensinamento de Jesus Cristo no Evangelho. Então, se eles escutarem Moisés e os profetas, equivale a escutar a Jesus Cristo e a Deus. E disse ele, a alma do rico, não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse a eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não houve Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que alguém dos mortos ressuscite. Glórias a Deus. E Abraão não estava errado, não. Não adiantava Abraão mandar alguém, ressuscitar alguém, para alguém fazer um testemunho. Ninguém ia acreditar, ninguém ia crer. Não acreditava na palavra de Moisés e dos profetas. E quando Jesus Cristo ressuscitou a Lázaro, o outro Lázaro, os judeus não acreditaram em Jesus? Não adiantou. Muito pelo contrário. Esse milagre que Jesus Cristo fez, ressuscitando Lázaro, foi incitar mais ordem e inveja nos judeus, e dali em diante eles passaram a planejar a morte de Jesus Cristo. Então Abraão está certo. E Jesus Cristo também não ressuscitou? E quem é que acredita hoje em Jesus Cristo? Quantos acreditam em Jesus Cristo? Jesus ressuscitou. Quem acredita nele? Então Abraão está certo. Não adiantava mandar ninguém lá, nem do inferno, nem do céu, testemunhar. Que os incrédulos não iriam acreditar. Hoje os incrédulos estão ouvindo a pregação da palavra de Deus em todos os cantos do mundo, no rádio, na televisão, todas as ruas, todas as esquinas, até nos becos. E nós estamos crendo. Então Abraão estava certo. Não adiantava enviar
ninguém do inferno nem do céu. Glórias a Deus. Amém? Então aqui termina esta linda passagem. Versículo 31 termina. Quando Abraão conclui que não adiantava, era perda de tempo, ressuscitar alguém para dar testemunho de que o inferno é real, é verdadeiro. Porque o homem só crê em fé. Quando ele tem fé, ele crê. Quando Deus põe nele o dom da razão. A razão é um dom do Espírito Santo. A razão ajuda a crer, a ter fé. São dois dons divinos, a fé e a razão. Quando as duas se unem, a Deus revela a verdade para o homem. Glórias a Deus. Então, esta passagem é direcionada para todos os homens maus, ignorantes espirituais, que passam a vida toda fazendo mal, destruindo a vida dos outros, prejudicando os outros, trazendo miséria ao seu povo, à sua nação, com todo tipo de crime, corrupção, roubalheira, traição. Porque esses pensam que quando morrerem tudo vai se acabar. Por engano. Por engano. São crianças, são infantis espiritualmente. Mas a Bíblia está aqui. A Bíblia está aqui, dando toda a solução para o bem viver, para o bem-estar, para a felicidade, tanto que na terra como no céu depois da morte. Porque não se acaba, não. O corpo é a matéria. A matéria fica aqui na terra. Mas a alma é luz. O espírito é luz. E eles voltam para o plano da luz. E a luz não pode ser destruída. O espírito não é destruído. A alma não é destruída. Eles são eternos. Porque foram criados por Deus. O corpo foi formado. É diferente. Criar é uma coisa, formar é outra. Deus criou o nosso espírito conforme a sua semelhança. Ou seja, Ele nos criou do próprio espírito dele. Ele criou o nosso espírito do espírito dele. Então, o nosso espírito é indestrutível, porque faz parte do Espírito de Deus. A Bíblia nos ensina que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos uma célula do corpo de Cristo. Por isso, nós somos eternos. Então, quem pensar que está fazendo todo o mal que faz, para aproveitar a vida, ter prazer, riqueza, felicidade temporal, momentânea, pensando que quando morrer vai se acabar, tudo vai se acabar, mude de ideia. Você viu aqui o que a Sagrada Escritura nos ensinou. O rico morreu e foi enterrado com a alma e tudo.
Imagine o sofrimento de uma alma enterrada dentro de uma sepultura. Quando o corpo se desmanchou, ela saiu e foi para o inferno. E o que aconteceu com a alma do pobre Lázaro? Não foi nem enterrado. Não precisou ser enterrado. Não precisa. Porque ele ia para o céu. Ele ia para o céu. O corpo é só um instrumento para a alma viver neste mundo. A alma precisa do corpo para aprender aqui neste mundo e aproveitar as oportunidades para conhecer a Deus. Deus nos coloca neste mundo para conhecê-lo. Se aqui neste mundo nós não procurar conhecer a Deus, depois da morte, nós não vamos reconhecê-lo. Nós só poderemos reconhecer a Deus, conhecê-lo aqui na Terra. O corpo físico existe para isso, para dar oportunidade ao Espírito para conhecer a Deus aqui na Terra. Por isso o homem tem a obrigação de buscar Deus aqui na Terra, para obter a felicidade espiritual no mundo espiritual, que também é real. É real. Assim como o inferno é real, o céu é real também. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos orar, igreja, para agradecer a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Glória te dou, Senhor. Te agradeço por esta oportunidade que o Senhor está dando ao teu filho para falar estas coisas a todos quantos queiram ouvir, a todos quantos queiram crer. Muitos aceitarão, porque o Espírito Santo vai testificar no coração deles que eu estou falando é verdade. Muitos se rebelarão, porque não aceitarão que depois da morte eles vão sofrer. Porque muitos acreditam que podem fazer tudo aqui na Terra. Porque quando morrerem, tudo vai se acabar. Por que eles pensam assim? Porque a ignorância espiritual faz com que a alma deles se identifique com o corpo. Eles passam a pensar e a crer que eles são o corpo, mas não são o corpo. Eles são alma indestrutível porque foi criada por Deus. E a alma deles, o espírito deles, são feitos de luz. E a luz não pode ser destruída, porque a luz é de Deus. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Derrama a tua graça, meu Deus, na vida dos teus filhos. Que o teu Espírito Santo esteja sobre todos. Que o anjo do Senhor esteja ao lado de todos. Ajudando, tocando o coração, tocando a mente, para que todos possam ver a verdade através do dom da razão. Glórias a Deus, glórias a Deus. Sintam-se todos tocados pelo poder de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Glórias a Deus.